Em 1946, as pessoas viram a primeira imagem do espaço. Meio granulada, mas ok, valeu. No entanto, os primeiros mapas de satélite não apareceram até recentemente. Agora é difícil imaginar a nossa vida sem navegação por GPS. Porém, um homem fez o primeiro mapa de satélite em 1502. Isso na época em que a fotografia não existia. Também era impossível subir até a altura necessária para fazer um mapa. Mas essa pessoa genial fez isso apenas andando pelas ruas de uma pequena cidade italiana. E você conhece esse homem como Leonardo DiCaprio, quero dizer, Da Vinci. Vamos ver como ele fez isso. Um homem muito famoso na Itália, Cesare Borgia, convidou o inventor para a pequena cidade de Imola. Ele queria estudar a estrutura do local com cuidado e pediu a Da Vinci que lhe fizesse um mapa detalhado. Naquela época, os mapas eram feitos de maneira bem aleatória. Ninguém sabia como transmitir as distâncias exatas em uma escala reduzida, mas as pessoas passavam muito tempo decorando mapas com dragões, rosas, belos castelos, cordilheiras, flores e outras coisas. Eles pareciam mais com quadros que poderiam ser pendurados na parede para decorar. Só que Cesare Borgia queria um mapa mais prático, e Da Vinci fez um iconográfico que se tornou revolucionário no mundo da cartografia. Se você olhar para as imagens de satélite dessa cidade e o mapa de Leonardo da Vinci, não verá quase nenhuma diferença. O inventor transmitiu com precisão todos os becos, curvas de ruas, estradas e tamanhos de prédios. Ele fez tudo isso à mão, usando um lápis, régua, uma bússola e várias de suas invenções. Para isso, andava com um odômetro e uma bússola magnética, e usou o primeiro dispositivo para calcular a distância percorrida. Todos os carros são equipados com isso para que você possa ver quantos quilômetros dirigiu. Da Vinci andou pelas ruas com uma grande roda que girava e fixava a distância com um cabo. Com a ajuda de uma bússola magnética, determinou as direções. Também criou um dispositivo similar a um transferidor que poderia medir graus dentro de um círculo. Ele sabia em que ângulo cada rua virava, que circunferência os cruzamentos tinham. Assim, entendeu as distâncias entre casas e avenidas, e caminhou pelas vias por semanas com todos esses itens. Então, voltava para casa e usava todos esses dados para desenhar o mapa na escala correta. Ele também usou a invenção do humanista florentino Leon Alberti em seu trabalho para criar um método de mapeamento no qual toda a área da cidade pode ser colocada dentro de um círculo com coordenadas polares. A praça central é onde 8 linhas retas se encontram, as principais direções da bússola. Da Vinci começou a preencher a cidade com blocos depois de dividi-la em 8 segmentos. A precisão de seu cálculo foi surpreendente. Ele não deixou de lado nem os prédios pequenos. Hoje você pode utilizar esse mapa para se localizar andando por Imola depois de mais de 500 anos. Basta comparar este lugar no Google Maps e o desenho de Da Vinci. Não, também não há restaurantes de fast food ou edifícios altos construídos nos últimos 500 anos. Todo mundo sabe que Leonardo da Vinci desenhou uma imagem detalhada de uma máquina voadora que se parece com um planador moderno e um ornitóptero. Mas este foi apenas um de vários de seus dispositivos voadores. Na década de 1480, ele criou o parafuso aéreo, um sistema que todos os helicópteros modernos usam agora, e desenhou um parafuso com um pano grosso. Hélices de navios que empurram a água funcionam com o mesmo princípio, mas Da Vinci pensou, é possível empurrar o ar? E seu desenho mais famoso de ornitóptero voador foi criado depois que estudou pássaros. Ele até escreveu um livro, Códice sobre o Voo dos Pássaros, onde descreveu em detalhes a física do voo desses animais. Assim, com base nesses dados, começou a desenhar seu dispositivo semelhante às asas. Depois das asas, Leonardo da Vinci foi ainda mais longe. Ele pensou como as pessoas desceriam de uma grande altura. Esse pensamento o levou a criar desenhos de paraquedas. A invenção deveria ter sido feita de tecido de linho e com postes de madeira dando a estrutura, que tinha a forma de uma pirâmide. Uma pessoa deveria estar localizada na parte inferior, no centro, e flutuar lentamente até o chão. Em junho de 2000, um paraquedista britânico decidiu construir um paraquedas de acordo com os desenhos de Da Vinci. Ele criou uma cópia, subiu 3.000 metros em um balão de ar quente e pulou com a invenção do gênio italiano. E então desceu suavemente ao chão por 5 minutos. No final, abriu outro paraquedas sobressalente por precaução e pousou. Um dia, Da Vinci desenhou um modelo de uma balestra incomum. Era um modelo gigante, do tamanho de um avião de passageiros. Por outro lado, não diferia da comum em nada além de seu tamanho. Ele queria criar algum tipo de versão atualizada da catapulta. A balestra poderia lançar enormes pedregulhos de poder destrutivo. Ninguém foi capaz de tornar esse plano uma realidade. Muitos dos cadernos de esboços de Leonardo da Vinci foram perdidos.
mas depois descobertos na década de 1950. E entre esses desenhos foi encontrada uma imagem detalhada de um dispositivo complexo. Sob um exame cuidadoso, os especialistas perceberam que era o protótipo de uma calculadora moderna. Pode parecer muito natural para nós hoje, mas Da Vinci meio que a inventou em 1502. Você sabe o que é uma ponte que se sustenta sozinha? Você pode levá-la e instalar sem mecanismos extras. A conveniência é que não é preciso cavar o chão e perder tempo na fundação. Essa invenção parece simples agora, mas no século XV foi brilhante. Da Vinci criou essa ponte para facilitar que as pessoas em longas caminhadas pudessem atravessar rios e reservatórios. Quase não havia parafusos e outros fixadores de metal na ponte, apenas peças de madeira. O gênio italiano fez uma construção que exerceu a mesma pressão de ambos os lados ao mesmo tempo, e conseguiu isso com a ajuda de vigas cilíndricas, e funcionou. As pessoas ainda usam essa tecnologia hoje. As invenções de Da Vinci foram criadas para fins práticos e muitas vezes sob demanda, mas por vezes ele só trabalhava para si mesmo. Em 1495, desenhou um plano detalhado de um robô mecânico vestido com armadura de cavaleiro. De acordo com os cálculos, o cavaleiro poderia se sentar, mexer a cabeça e mover a espada. O artista se inspirou na anatomia do corpo humano. Ele estudou a estrutura de ossos, músculos e articulações e decidiu fazer algo semelhante. Assim, desenvolveu um sistema complexo de engrenagens e polias que poderiam simular movimentos humanos. Mas o mais notável é que um especialista em robótica criou em 2002 um robô baseado nos desenhos do artista italiano. Da Vinci inventou muitas coisas modernas há 500 anos. Uma delas é um carrinho autopropulsado ou simplesmente um carro. Ele o projetou para uso em produções teatrais. Graças às molas de parafuso, o veículo poderia dirigir sozinho sem um empurrão. O sistema de frenagem e a direção permitiam que o motorista controlasse a máquina. Claro, não havia motor, mas naquela época foi brilhante. Ele fez invenções para o ar, para o solo e para a água, é claro. Estudou as propriedades da estrutura das correntes líquidas e subaquáticas e depois projetou o primeiro traje de mergulho. Parecia bastante estranho, um macacão de couro com uma máscara facial, óculos e uma longa mangueira de lata presa ao nariz com anéis de aço dentro. Da Vinci criou várias versões. Uma delas conectava mangueiras a cilindros de ar flutuando na superfície. Ele pensou que as pessoas usariam esses trajes para atacar secretamente os navios invasores. O homem vitruviano mostra o quão perfeito é o corpo humano. Da Vinci fez muitas anotações em uma caligrafia espelhada no papel com este desenho. Ele estava descrevendo as proporções do corpo humano e escreveu que o comprimento da ponta do queixo até a parte superior do crânio era de 1/10 de todo o corpo. Mas, em geral, seu homem vitruviano mostrou a anatomia ideal dos seres humanos. Este homem é colocado dentro de um círculo e de um quadrado. O artista queria mostrar que os seres humanos podem ser tão perfeitos quanto as formas geométricas. De qualquer forma, cientistas de todo o mundo ainda discutem sobre esse desenho. Bem, hora de dar um descanso. Da Vinci já saiu do prédio.